Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Vamos dar início ao nosso estudo, nessa noite. Nós vamos iniciar um novo estudo hoje a respeito de dons espirituais. E como o estudo passado sobre as 7 igrejas do Apocalipse, claro que também nós não vamos esgotar o assunto e não vamos conseguir ver todos os dons espirituais. Mas nós vamos aí no decorrer das semanas estar acompanhando, estar então estudando, é um estudo extenso, interessante, muito propício para a obra, vai estar esclarecendo muitas coisas, muitas dúvidas a respeito dos dons espirituais. E eu gostaria de fazer uma oração. Vamos orar, vamos colocar nas mãos do Senhor a direção deste estudo, pedir ao Espírito Santo que venha nos conduzir nessa noite. Pai, no nome de Jesus nós oramos, meu Deus, e colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Pai, eu apresento ao Senhor cada pessoa que está entrando para participar dessa live, desse estudo. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, de uma maneira poderosa, que o Senhor venha falar no nosso coração, nossa alma, nosso espírito. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha trazer entendimento, meu Pai, de toda a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor seja revelada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu estava dizendo, dons espirituais é um tema que às vezes causa confusão em muitas pessoas por falta mesmo de buscar conhecimento, não é verdade? A palavra de Deus nos fala no livro de Oséias que o povo se perde por falta de conhecimento. Deus está falando isso do povo dele, O meu povo se perde porque lhe falta conhecimento. Então muitas pessoas às vezes elas ficam perdidas e são enganadas muitas vezes por falta de conhecimento, por falta, não porque não tenha, mas por falta de buscar o conhecimento. Então nós vamos estar falando sobre isso nessa noite. Falar sobre dom, irmãos, é algo fascinante, porque o poder de Deus ele é muito fascinante. A palavra de Deus nos fala no livro de Atos que certa vez, quando os discípulos estavam pregando o evangelho em uma determinada cidade, um homem, ele quis comprar o dom de Deus, porque ele via que quando os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas, então as pessoas elas recebiam o Espírito Santo, era batizado do Espírito Santo. E este homem ele quis comprar o dom de Deus. Então o dom de Deus, os dons espirituais são muito fascinantes. E a Bíblia nos mostra que está acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que desejar pode procurar com zelo os melhores dons. Mas nós vamos entender tudo isso nesse estudo. Nós buscamos, nós desejamos, mas nós vamos entender também quem dá é Deus, quem concede é o Espírito Santo, e Ele concede da maneira que Ele quer, muitas vezes não é da forma que nós esperamos e que nós desejamos. O texto base desse estudo é 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 em diante. Mas antes de nós lermos o texto base desse estudo, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Antes de nós lermos o texto base, vamos ler um texto áureo, que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. E está escrito assim, assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai desenvolver os que servem para a edificação da igreja. Veja bem, Paulo ele trata muito na carta aos Coríntios sobre os dons espirituais. Quando nós buscamos entender a história da igreja que estava em Coríntios, nós vamos aprender e ver que era uma igreja rica em dons. Havia muitos dons espirituais dentro da igreja de Coríntios e sendo exercido dentro da igreja de Coríntios. Tanto que Paulo ele dedica muito tempo nas suas cartas falando a respeito dos dons espirituais, justamente para instruir os cristãos da igreja em Corinto no uso, na aplicação dos dons espirituais.
Então a primeira coisa, e aquilo que é fundamental, que nós precisamos entender sobre os dons espirituais, é que os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Nós vamos ver neste estudo que existem os dons que o Pai dá, os dons que o Senhor Jesus dá e os dons que o Espírito dá. Nós estamos falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Que são um, mas são pessoas distintas. Então o Pai, ele confere dons às pessoas, o Senhor Jesus também confere dons às pessoas e o Espírito Santo também confere dons às pessoas. Ou seja, para você entender bem isso, existem os dons que são dados pelo Pai, existem os dons que são concedidos pelo Senhor Jesus e existem os dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Então nós vamos ver quais são os dons que são concedidos pelo Pai, quais são os dons que são concedidos pelo Espírito e quais são os dons que são concedidos pelo Senhor Jesus. Nós vamos iniciar hoje falando sobre os dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Vamos começar pelos dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Mas nós temos que entender, e a Bíblia nos deixa claro nesse texto que nós lemos aqui, o texto áureo, que todos os dons, e qualquer dom, sejam os dons que o Pai dá, que o Filho dá, que o Espírito dá, todos os dons, eles são dados à igreja no intuito de edificar a igreja, né? Existem pessoas que elas vendem, sim, eu iniciei esse estudo falando de um homem que queria comprar o dom de Deus, né? Existem pessoas que elas, sim, né, nós não podemos negar isso, elas usam do dom que Deus dá para elas, né, elas usam em benefício próprio. Mas essas pessoas, meus amigos, meus irmãos, né, elas com certeza um dia serão cobradas por Deus. Porque a palavra nos fala que nós iremos prestar conta de tudo. Até da palavra que sai da nossa boca, até das palavras que saem da nossa boca, nós iremos prestar conta ao Senhor. E muito mais dos dons que Ele nos concede. Então essas pessoas que elas usam os dons que Deus dá para elas, essas pessoas que usam os dons que o Senhor concede a elas para benefício próprio, com certeza um dia elas irão prestar contas, elas serão cobradas por esse dom, porque o texto é claro, o Espírito Santo ele fala através do apóstolo Paulo, que os dons eles são para edificação da igreja. Então você que tem um dom espiritual, que Deus te deu um dom espiritual, né? Saiba, não é teu. Deus te concedeu essa graça e ela tem que ser usada para edificar o corpo, para edificar a igreja, para a edificação do próximo. Então agora nós vamos para o texto base deste estudo. Bem, eu quero que você que está com a Bíblia na mão aí, abra em 1 Coríntios capítulo 12. E nós vamos falar, então, começar a falar hoje sobre os dons que o Espírito dá, né? Que o Espírito concede. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Está escrito assim, do 4 em diante. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, e nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Então a manifestação do Espírito é dado cada um para benefício comum, não é benefício próprio, como eu estou dizendo aqui, é para benefício comum, é para edificação do corpo. Porque a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé,
A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a realização de milagres. A outro, profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente conforme deseja. Então preste atenção. É o Espírito quem distribui da forma que ele deseja. Paulo ele vai falar também aqui, em 1 Coríntios, que nós devemos procurar com zelo os melhores dons. Hein? Procurar, isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. No final deste capítulo, Paulo ele fala assim, ó: procurai com zelo os melhores dons. Então, nós, enquanto servos e servas de Deus, nós buscamos os dons, mas quem dá é o Espírito Santo. E ele vai dar da maneira que ele quer. Às vezes, você busca o dom de cura. Você pede o Senhor, você ora, você pede ao Senhor, você pede ao Espírito Santo para te usar com o dom de curar. Mas ele vai te dar o dom da profecia, porque é ele que coordena, irmãos, todas as coisas. Mas nada nos impede de buscar. O nosso dever é buscar. E ele vai dar conforme a necessidade do corpo, conforme ele entende, conforme ele deseja. Então, o primeiro dom que é falado aqui, que o Espírito concede, é o dom da palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria. Veja bem, a sabedoria, ela é dom de Deus. A palavra de Deus nos vai falar no livro de Tiago, na carta de Tiago, que aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então veja bem, há a sabedoria humana, que ela é adquirida com o passar do tempo. À medida que os anos vão se passando, dadas as experiências vividas, então o homem, a mulher, vai acumulando em si sabedoria. E essa sabedoria ela vem com o tempo. Quanto mais velho, quanto mais o tempo passa, quanto mais experiente você vai ficando, consequentemente tem que ficar mais sábio, não é verdade? Muito embora tem muitas pessoas aí que já têm idade na cabeça de menino. Mas enfim, o rumo natural das coisas é à medida que o tempo vai passando, com a vivência, com o dia a dia, com tudo aquilo que vai vivendo e vivenciando, enfrentando, a pessoa vai acumulando uma carga de sabedoria. Mas há sabedoria que é o dom de Deus. E essa sabedoria, ela não depende de tempo, ela não depende de um amadurecimento natural. Deus concede. A sabedoria como dom de Deus. A palavra de sabedoria, que é um dom do Espírito Santo, ela é uma direção, uma resposta certa dada pelo Espírito Santo para questões difíceis. Então este dom, o dom da palavra de sabedoria, é uma direção que Deus concede à pessoa, que dá a ela a capacidade de resolver questões difíceis, que dá a ela a capacidade de dar uma orientação, uma direção para alguém, um conselho. Você já percebeu que existem conselhos que levam a pessoa à morte, Que conselhos que só trazem danos, só trazem perdas. Agora, o homem e a mulher que tem este dom dado pelo Espírito, da palavra de sabedoria, o conselho dele é acertado. A direção que ele dá é uma direção certa, porque é uma direção que vem do próprio Deus. É uma direção que vem do Espírito Santo de Deus. Vamos ler aqui 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para nós entendermos mais sobre a fluência deste dom, o exercício deste dom. Você que está com a Bíblia em mãos, abra no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17. Daniel, capítulo 1, versículo 17.
Enquanto você vai abrindo Daniel capítulo 1, versículo 17, o texto vai nos falar, né, de quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se consagraram, eles se dispuseram não comer da mesa do rei, eles se consagraram e, como recompensa da fidelidade deles e da consagração que eles fizeram, Deus concedeu a eles dons. E a Bíblia fala assim sobre Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz, no caso desses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos e a capacidade de resolver questões difíceis. Isso é tão claro na vida de Daniel que lá na frente, quando o rei Beltesazar ele tem uma visão, ele chamou todos os sábios do seu reino para tentar interpretar aquela visão que ele teve. Para tentar interpretar, e nenhum sábio do reino dele conseguiu. Aí a rainha mãe falou com ele, olha, há um homem no reino que ele tem o espírito do Deus vivo. E este homem, ele tem a capacidade de resolver questões difíceis. Ou seja, ele tem o dom da palavra da sabedoria. Então, o dom da palavra da sabedoria, né, ele dá àquele que o retém, àquele que o tem, a capacidade de resolver questões difíceis. Não somente, né, na própria vida, como na vida das pessoas que o cercam. E esse dom ele é tão fascinante que ele não é adquirido nos livros. Ele não é adquirido nos estudos, nas faculdades da vida. Vamos em Atos capítulo 6, versículo 8, para você entender de onde que esse dom vem, que é o dom de Deus, né? Atos capítulo 6, versículo 8. Se você vai entendendo aí, irmão, se você está acompanhando, está entendendo, né, a explicação, a dissertação que está sendo realizada, né, vai comentando aí, dá uma resposta, né, para a gente entender que você está entendendo bem o que nós estamos falando. E dentro do possível, vai compartilhando aí também, amém? Coloca mais pessoas aí no estudo, traz mais pessoas para a sala de aula, por gentileza. Atos capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim: ou melhor, vamos ler o versículo 9 em diante. Está escrito assim, levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, da Síria e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Aqui está falando, irmãos, né, de Estevão, quando a perseguição se levantou sobre a vida dele. Então, os doutores da lei, né, os mestres da lei, os homens versados da época, né, entendedores da palavra, estudiosos da palavra, né, os homens estudados da época, vamos dizer assim, eles combatiam com Estevão, falavam com Estevão, mas o texto da palavra nos fala que eles não podiam resistir a Estevão, porque sobre a vida de Estevão estava o dom da palavra de sabedoria, amém? Uma sabedoria que não era humana, uma sabedoria que vem de Deus. Nós vamos ver Salomão, né, também pedindo a Deus, lá no Antigo Testamento, quando Deus ele apareceu para Salomão. Salomão era um jovem, né, ele estava à sombra de Davi. Davi tinha sido o maior rei da história, e Salomão estava diante de um grande desafio, e quando Deus aparece para Salomão e fala com Salomão: Salomão, pede-me o que você quiser, que eu vou te dar, né? Salomão fala: Senhor, concede o teu servo o dom da palavra de sabedoria. E Deus deu a Salomão este dom da palavra de sabedoria, e Salomão se tornou o homem mais sábio do mundo. Então, irmãos, olha, primeiro, nós estamos falando só do primeiro, tem mais 8 ainda, né? Os dons do Espírito Santo, né? Como que é fascinante
E isso está à nossa disposição, né? Está à nossa mercê para nós vivermos, para nós participarmos, né? Para nós desfrutarmos disso. Então, o dom da palavra de sabedoria é isso. É a capacidade sobrenatural que Deus nos dá de resolver problemas difíceis, de ter sempre uma palavra certa nas horas mais difíceis. Você percebeu que nas horas de conflito, na hora de diversidade, né, muitas pessoas se perdem. E os grandes erros, né, na vida das pessoas, eles acontecem justamente nos momentos difíceis, nos momentos de diversidade. Mas o homem e a mulher que tem esse dom sobre a vida dele, da palavra de sabedoria, pode ser o momento mais difícil, ele sempre vai ter uma decisão sábia para ser tomada. Amém, irmãos? Vai compartilhando aí para abençoar a vida de mais pessoas. Então vamos, esse é o primeiro dom. Vamos passar para o segundo. Continuando o texto aí, ó. 1 Coríntios capítulo 12, né? Nós começamos no versículo 4, mas nós estamos aí no versículo 8. Então o primeiro dom, palavra de sabedoria. E aqui fala, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Irmãos, são coisas distintas. Dom de sabedoria, ou palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento aqui é o chamado dom da revelação que hoje, né, que bomba para todo lado, né, que as pessoas vivem correndo atrás. E tem que tomar cuidado. Revelação e revelamento, né? Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Mas a palavra de conhecimento é este dom da revelação. Presta atenção. A habilidade de receber informações pessoais e situações naturalmente não acessadas, humanamente não acessadas. Ou seja, é o tão falado dom da revelação, né? É quando Deus ele traz uma revelação de acontecimentos que a pessoa não tem acesso a ele, né? Não tem entendimento. Irmãos, a gente sabe que existe muito picareta, existe muito charlatão, mas este dom existe. Este dom, ele é uma realidade. Vamos para a Bíblia, né? Vamos ver este dom em exercício na palavra de Deus. Primeiro, abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 8 em diante. Vamos lá, vamos andar na Bíblia. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Vamos ver o dom da revelação, né? Ou palavra de conhecimento, que é o dom da revelação. 2 Reis, irmãos, capítulo 6. Eu estou falando 2 Reis aí, estou abrindo aqui em primeira. Mas é 2 Reis, capítulo 6, o verso 8. Está escrito assim. O rei da Assíria estava em guerra contra Israel e foi se aconselhar com seus oficiais e diz: em tal lugar montarei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. Então está aqui esse dom em ação, né, no Antigo Testamento, a vida do profeta Eliseu. O rei da Síria, ele se reunia com a sua cúpula, com a cúpula do seu exército e falava: olha, em tal caminho nós iremos cercar e fazer uma emboscada para o povo de Israel. Mas o que acontece? Deus, então, através do dom da revelação, através do dom da palavra do conhecimento, Deus revelava a Eliseu. E Eliseu falava com o rei Israel: rei Israel, não passa por esse caminho, porque se eu passar por esse caminho vai ter um emboscado esperando pelo Senhor e pelo seu exército. Então, irmãos, o rei da Síria até pensou que tinha um traidor no meio, mas não era. Era a revelação de Deus, né, na vida do profeta. Então, o dom da palavra de conhecimento é o dom da revelação. É quando Deus ele traz uma revelação de fatos que você não tem acesso a ele. Que você, humanamente falando,
não tem acesso a ele. Tem muito revelador por aí, né? Que ele entra no Facebook, ele pesquisa a vida das pessoas, né? Pede... Não, é um dom direto de Deus, né? Porque Deus, ele é onisciente. Então Deus vê e sabe todas as coisas. Agora vamos ver esse dom em ação no Novo Testamento. Nós vimos no Antigo Testamento, vamos ver no Novo Testamento, na vida do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 4. O verso de número 13. Vamos adiantar, vamos para o verso número 15. Está escrito assim, ó, verso número 15. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirá-lo. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tivesse 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Então veja bem, quando Jesus ele exerce este dom, o dom da palavra de conhecimento, o dom da revelação na vida daquela mulher, então aquela mulher ficou convencida que aquele que estava na frente dela não era qualquer um. Aquele que estava na frente dela não era mais um, mas era profeta. Ela entendeu que Jesus ele era um homem de Deus, verdadeiramente Deus, porque ele falou de coisas íntimas para ela. Nós vamos ver Jesus também exercendo este dom, mesmo no Evangelho de João, com Natanael. Quando Natanael chega, cheio de dúvidas se era Jesus, se Jesus realmente era o Messias, Jesus fala para ele: olha, eu te vi sentado debaixo da figueira. Natanael então fala: o Senhor verdadeiramente é o Messias. Por quê? Porque Natanael sabia que era algo íntimo, que ninguém mais sabia. O fato dele estar debaixo da figueira, ninguém mais tinha conhecimento. Então ele entendeu que Jesus realmente era o Messias por causa do poder da palavra, do dom da revelação. Então o segundo dom, palavra de conhecimento, é o dom da revelação. Irmãos, a palavra, quando ela vem de Deus, a profecia, a revelação, porque como eu disse aqui, tem revelação e tem revelamento, mas a palavra, quando ela vem de Deus, a profecia, quando ela vem de Deus, a revelação, quando ela vem de Deus, o salmista fala assim: uma vez o Senhor falou, 2 eu ouvi. Deus não fala nada sem confirmação. Então quando Deus ele fala alguma coisa, ele usa um servo dele para falar alguma coisa, Deus confirma o seu coração, Deus ele usa outra forma para confirmar. Então, e a palavra também nos fala o seguinte: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atende para os seus passos. Então não seja simples, sabe? Não fica dando crédito a qualquer palavra que você ouve, porque às vezes a pessoa, ela levanta a mão, ela sapateia, ela roda, fala língua estranha, e aí aquela coisa toda, e libera uma palavra que mexe, que toca. Às vezes a pessoa está ali sensível, por causa de uma luta, com alguma coisa. Meu Deus, é de Deus. Irmãos, olha, tem que provar os profetas, tem que provar as palavras que se ouvem. Então não seja simples, seja prudente. Repito, este dom ele é ativo hoje, ele está latente no meio da igreja, mas você não pode dar crédito a toda palavra. Amém, irmãos? Então vamos continuar. Nós então falamos sobre a palavra de sabedoria e falamos sobre a palavra de conhecimento, que é o dom da revelação. Então vamos agora para o terceiro dom, que o Espírito Santo concede. E nós vamos falar sobre esse terceiro dom. Vamos parar o estudo, para não ficar enfadonho, para não ficar cansativo, irmãos? Palavra boa é aquela que deixa um gostinho de quero mais, Então, precisa ficar isso. E semana que vem nós vamos dar continuidade. Mas vamos aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, para o terceiro dom, que o Espírito ele concede. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado
a fé. Fé. A fé como um dom. Vamos entender isso aqui. Existem vários tipos de fé. A fé natural, aquela fé que toda pessoa tem. Por exemplo, quando você chega no restaurante, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas de uma forma inconsciente é um tipo de fé. Você chega num restaurante, você senta para comer, você se alimenta ali, você come aquela comida tranquilo. Você não come pensando se aquela comida, você não tem esse pensamento na sua cabeça, se aquela comida está envenenada, se vai te fazer mal, né? Porque você acredita, você tem fé no cozinheiro que fez a comida. Então você acredita, não é verdade, no cozinheiro que fez. Isso é uma fé natural, né? Fé que você acredita na palavra das pessoas. Existe a fé para a salvação, né? Aquela fé que ela é desenvolvida dentro de nós, quando nós recebemos a palavra de Deus, vimos a palavra de Deus, recebemos, então é desenvolvida dentro de nós a fé para a salvação e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E existe a fé para o milagre, a fé para o sobrenatural. Então existem vários tipos e várias dimensões para a fé. Eu quero que você entenda. Agora, este dom da fé que é falado aqui, né, é a fé sobrenatural. A fé sobrenatural. A fé que gera o milagre. A fé que torna todas as coisas possíveis. E nós vamos ver esta fé. Eu não vou ler o texto, porque é um texto extenso. Você pode ler na sua casa. Hebreus capítulo 11. Quando você abre a sua Bíblia, né, em Hebreus capítulo 11, lá fala sobre a fé. Começa falando, definição de fé. Fé, certeza daquilo que não se vê, né, convicção daquilo que se espera. Isso é fé. E o texto segue-se falando que sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto segue-se também falando sobre os heróis da fé. Homens e mulheres que a Bíblia fala que não foram dignos deste mundo, né? Que conseguiram grandes proezas, né? Derrubaram gigantes, né? Derrubaram muralhas, venceram exércitos através da sua fé. Então é esse tipo de fé. O dom da fé traz para dentro de nós, traz para dentro daquele que o detém, daquele que possui, esta fé poderosa. Esta fé sobrenatural, a fé do milagre. Vamos fazer uma análise aqui juntos? Qual o nível de fé que está no teu coração hoje? Enquanto você vai raciocinando e pensando sobre isso, vamos abrir a palavra lá em Lucas capítulo 17, versículo 6. É o último texto dessa noite, tá? Lucas 17, 6. Presta atenção nisso, o texto, né? Porque quando nós lemos o texto com a atenção, o texto mesmo se explica. O nome disso é exegese. O texto, a Bíblia explicando a Bíblia, né? O texto mesmo se explica. Então nós vamos fazer uma exegese aqui agora. Presta atenção nisso. Lucas capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Presta atenção. Aumenta a nossa fé. O que isso nos leva a entender? Existem níveis de fé. Olha a resposta que Jesus ele dá. O Senhor respondeu: se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, arranca-te, ou melhor, direi a esta amoreira, arranca-te pela raiz e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Quem de vós, se tiver um servo, né, e aí Jesus vai falando da fé, como se tiveres fé como um grão de mostarda. Então nós vemos os discípulos falando: Jesus, aumenta a nossa fé. O que isso nos leva a entender?
Os discípulos entendiam aqui que eles estavam com um nível de fé baixo. E aí Jesus fala, se a fé de vocês for como um grão de mostarda. E outra passagem, Jesus vai falar, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. O que quer dizer isso, irmãos? O grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando cresce, se torna, em Israel, a maior das hortaliças. Quando Jesus ele fala que a nossa fé ela deve ser semelhante ou como um grão, não do tamanho de um grão, mas semelhante ao grão de mostarda, como um grão de mostarda, Jesus quer nos ensinar o seguinte, a nossa fé ela precisa ser desenvolvida, aumentada, porque existem níveis de fé. E a nossa fé, ela precisa ser desenvolvida, aumentada, até chegar a um ponto em que nada nos será impossível. Deixa eu explicar melhor isso. Talvez hoje você tenha fé para orar, uma pessoa chega perto de você e fala, não, eu estou com uma dor de cabeça, e você tem a sua fé, você tem fé para colocar a mão na cabeça daquela pessoa, orar por ela, para o Senhor curar aquela dor de cabeça. E ela é curada. Mas se chegar um paralítico perto de você, você não tem fé para falar com ele, levanta-te e anda. O que quer dizer isso? Sua fé precisa ser desenvolvida. Precisa ser como um grão de mostarda. Agora, o homem e a mulher, que ele alcança o dom da fé, que ele recebe do Espírito Santo o dom da fé, irmão, ele é violento. Então não tem nada impossível para ele. Ele fala com um monte, para um monte se transportar, e um monte vai se transportar. Né? Ele é ousado na fé. Então veja, este é o dom da fé. É uma fé sobrenatural, é uma fé poderosa, né? O homem e a mulher que retém este dom, o dom da fé na vida dele, no coração dela, irmão, ele fala para o paralítico levantar e andar, né? Ele dá ordem, porque ele tem aquela certeza impregnada no coração dele, no coração dela, que será feito segundo aquilo que ele fala. Pois bem, irmãos, nós vamos parar por aqui hoje. Sexta-feira que vem nós vamos continuar, existem ainda mais dons para nós vermos. Então nós estamos falando sobre os dons do Espírito. Depois nós vamos falar sobre os dons do Pai e tem também os dons que o Senhor Jesus ele dá. Para nós termos um entendimento geral sobre essas dádivas que estão bem acessíveis, irmãos. Para aquele que quer, para aquele que busca, para aquele que deseja, para aquele que tem vontade, para aquele que tem sede. Né? Os dons espirituais é uma realidade para a igreja hoje. Porque o Espírito de Deus está na terra. E enquanto o Espírito de Deus estiver na terra, os dons espirituais estarão disponíveis a todo aquele que deseja. Então, se motive com isso. Hoje nós vimos a palavra de sabedoria, que é a capacidade sobrenatural que Deus dá para resolver questões difíceis. Nós vimos a palavra do conhecimento, que é o dom da revelação. É Deus trazendo a revelação de fatos que você não conhece, que você não tem acesso humanamente a ele. E vimos o dom da fé, que é a fé sobrenatural. Não é essa fé que nós estamos desenvolvendo ela todo dia, não. Mas é essa fé que já vem pronta, é a fé poderosa, é a fé que gera o milagre, é a fé que cura o cego, levanta o paralítico, né? Esses dons que estão à nossa disposição, à disposição da igreja. Lembrando sempre, o dom é para edificação do corpo. Ora, eu agradeço a cada um pela companhia. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Peço para que você compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Compartilha e convida para estar conosco na próxima aula. Convida para estar conosco sexta-feira que vem, no mesmo horário, para nós estarmos crescendo juntos na graça e no conhecimento de Deus. Se te abençoou esta palavra, comenta, compartilha, curte, divulga. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus, amém? Olha, que o Senhor te abençoe muito, que o Senhor aumente a prosperidade sobre a tua vida, que o Senhor te livre de todo o mal, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até sexta-feira que vem, no mesmo horário.